cresceu a tensão e muitos estão em dúvida se o conflito armado vai acontecer. Eu vou tentar traduzir como que isso pode impactar nos seus investimentos aqui mesmo no Brasil, seja de efeitos diretos ou indiretos. Primeiro, claro, por que a Venezuela é tão relevante se ela é mais de um dos países aqui da América do Sul, com 34 milhões de pessoas, uma população que é até inferior a outros, com economias mais relevantes ou de tamanho maior. Mas, de qualquer maneira, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, comprovadas pelo menos. Por mais que ela não esteja no melhor dos momentos para explorar com o equivalente à Petrobras de lá, que é PDVSA, mas de qualquer forma ela sempre impacta o mercado de petróleo, o mercado internacional. Ela tem 90% das exportações do país são petróleo. No último ano, nos últimos meses, a gente vê China, Espanha, Turquia, Índia importando petróleo da Venezuela. E o Brasil ele até tem alguma relação comercial, mesmo que pequena, cerca de $1,5 bi exportados para a Venezuela, cerca de 200 milhões de dólares comprados, ou seja, tem um impacto. Eu vou tentar explicar um pouco disso aqui nesse vídeo, de forma mais direta. Ela tem, e também trazendo possíveis condições para entender o que aconteceria em curto e médio prazo. Mesmo então, fora do auge, a PDVSA, ela tem instalações deterioradas, mas ainda tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Em 2024, mesmo sob sanções, ela exportou para a China, Índia, Turquia, Espanha. Se o conflito reduz essa oferta, você tem uma tendência a subir o preço de equilíbrio com a menor oferta no mercado mundial. Mesmo que esteja sob sanções econômicas dos Estados Unidos, a verdade é que, diferente de anos anteriores, quando os Estados Unidos colocavam uma sanção e os países prontamente isolavam aquele local, hoje não funciona mais assim. Você tem um bloco de países que quase se uniram e acabam contornando um pouco as sanções econômicas dos Estados Unidos. Você poderia ter, se o conflito fosse rapidamente resolvido, uma situação inversa, na qual você tem todo o petróleo da Venezuela voltando ao mercado legal para o mundo como um todo, e aí o preço de equilíbrio justamente iria para baixo, porque você teria uma oferta maior a médio prazo. E é justamente isso que imaginam que se aconteceria caso o Maduro saísse do poder e um novo comandante fosse mais alinhado aos Estados Unidos, tentando reorganizar esse país nos próximos anos. Lembrando que os Estados Unidos, nos últimos dias, ele levou o Gerald Ford, que é um dos maiores, é o maior porta-aviões do mundo. Ele tem sozinho o tamanho de exércitos de outros países inteiros, só dentro do porta-avião. Como custa milhões de dólares para manter esse porta-avião em algumas das regiões do mundo, e ele ficava no Oriente Médio devido à quantidade enorme de conflitos que acontece por lá, entende-se que ele não veio para a América do Sul por nada. Entende-se que vai ter algum tipo de repressão um pouco mais forte. A gente já está vendo sobre alguns navios que supostamente estão levando drogas para os Estados Unidos, mas a leitura é que você teria um combate ao narcoterrorismo mais intenso, segundo as palavras dos Estados Unidos. Então, mudando um pouco de tema, por que isso chega no Brasil? Qual que é o efeito prático para o dia a dia primeiro da população? Eu sei que tem uma agenda muito forte a ESG, mas a verdade é que ainda em 2025, 2026 também vai ser assim, você não consegue comprar ou viver seu mês sem nada que tenha sido transportado utilizando combustível de um ponto até outro. Por mais pró-meio ambiente você tente ser, ainda assim, em algum momento, alguma das coisas que você compra rotineiramente, ela foi transportada e isso envolve combustível. Quando você fala de um desses maiores produtores ou maiores reservas de petróleo do mundo, você acaba tendo um efeito de antecipação. Os traders de commodities, quando eles viram as declarações dos Estados Unidos bem duras contra a Venezuela, eles já começam a tentar antecipar e negociar os contratos com preço um pouco mais alto, imaginando que isso pode desencadear em uma interrupção do fornecimento de petróleo venezuelano. O barril de petróleo mais caro, ele pressiona o IPCA, a inflação, aqui no Brasil também.
E diante de uma pressão de inflação para cima, você pode ter efeitos negativos na condução da política monetária, ou seja, do quanto o Banco Central do Brasil pode decidir manter a taxa de juros nos próximos meses, nos próximos anos. Se você tem um conflito armado duradouro, muito longo, em que você restringe muito a oferta de petróleo do mundo, isso traz efeitos nos preços de petróleo subindo, aí, claro, você tem efeitos no IPCA do Brasil também, contamina indiretamente em vários itens do IPCA, e o Banco Central adota uma postura um pouco mais cautelosa de se está em um momento de corte de juros, corta menos, se ainda não começou, pode demorar mais, se está subindo, sobe mais. Tudo isso é bem negativo. Claro que o efeito de médio prazo, que seria regularizar esse fornecimento, ele seria o oposto, porque aí você justamente puxa os preços para baixo. Segundo o Ministério Exterior, a gente chegou a exportar alguns itens para a Venezuela nos últimos anos. Foram carne bovina, de frango, açúcar, arroz, feijão, farinhas, produtos químicos e fármacos, como medicamentos, cosméticos. A gente também importou da Venezuela óleo bruto e derivados de petróleo, alumínio e produto semifaturado. A gente importou da Venezuela óleo, derivados de petróleo, algumas quantidades de fertilizantes, gás natural, com muita dificuldade sempre de quando a gente exporta ter a negociação para receber esses valores e quando importa também o comércio nunca é muito simples com o país venezuelano. Agora, quais seriam outros possíveis efeitos no mercado de investimentos brasileiro e também dos outros países da América do Sul com um possível conflito acontecendo no continente sul-americano? Você poderia ter uma pressão no câmbio, uma pressão na aversão a risco, equivalente ao CDS, e no mercado como um todo com menos interesse em ficar exposto à América do Sul por conta do conflito. Como que isso acontece? Na parte cambial, você tem uma possível fuga dessas moedas que estão desvalorizando essas moedas. Já é um efeito no próprio câmbio, que a gente sabe que quando o câmbio desvaloriza, você tem empresas dentro do país que precisam importar insumos, principalmente bens industriais, isso pode penalizar seus resultados e aparecer nos balanços. Você tem o efeito na própria inflação, quando o câmbio desvaloriza, isso também dificulta o trabalho do Banco Central. No CDS brasileiro, que é o equivalente a uma medida de aversão a risco, quanto arriscado está investir no Brasil, a gente pode ter dificuldade do próprio país em se financiar ou tendo que pagar mais para se financiar em mercado doméstico, mercado internacional, e isso traz consequências nas empresas. As empresas brasileiras elas têm batido recorde de captação externa nos últimos anos, mas quando existe uma leitura do mercado financeiro de que está mais arriscado comprar produtos e negociar, ter comércio, que as empresas podem ter algum tipo de efeito negativo de uma instabilidade geopolítica, se cobra mais para emprestar para essas empresas. Ah, mas não tem nada a ver com a Venezuela, é o resultado de um banco, a gente está falando do Itaú, Bradesco. Infelizmente tem esse efeito. Todas as empresas, por serem brasileiras, acabam penalizadas por uma instabilidade geopolítica do Brasil e de seus vizinhos indiretamente acontece. Ah, mas o Brasil não tem nada a ver com a Venezuela. Como eu mostrei, tem pouco comércio. Tudo bem, mas se eu fizer uma pergunta inversa, você vai saber me responder de bate-pronto exatamente quais países do Sudeste Asiático têm relação comercial com qual, quais do Leste Europeu têm relação comercial com qual? Talvez não. E é isso que acontece às vezes numa tomada de decisão rápida de um grande gestor global de investimentos. Ele precisa ficar com uma posição mais defensiva perante esse risco. Um outro efeito também possível é que quando você tem essa instabilidade no câmbio, você acaba dificultando o trabalho do Banco Central e por isso a curva de juros ela acaba subindo, ou seja, quanto que vai ser necessário manter de taxa de juros no futuro pode ser um pouco mais alto e isso também encarece a vida das empresas brasileiras e do brasileiro como financiamento de veículos, financiamento de moradias, é sempre mais difícil. Qual que seria um outro efeito que foge um pouco do mundo dos investimentos? É um efeito político e diplomático. É o risco político como um todo. A gente sabe que, atualmente, com o presidente Lula, existe toda uma saia justa em colocar palavras mais duras contra o regime do Maduro na Venezuela, ou qualquer que seja um regime
ou uma liderança que siga esse modelo de regime, porque historicamente eram grandes aliados, desde o Chávez, do presidente Lula, mas se você tem uma troca de poder numa oposição, você tem uma pressão dos Estados Unidos para se posicionar e fazer essa troca de poder, existiria esse conflito interno no governo entre mudar um pouco o seu posicionamento histórico e não entrar em desavença com um dos principais parceiros comerciais, que é os Estados Unidos, que recentemente penalizou o Brasil com sobretaxas. Existe também um histórico do ex-presidente Temer, que falou no Roda Viva que na primeira ocasião em que ele conheceu o presidente Trump, ele estava junto com o presidente da Argentina e da Colômbia na época, e a primeira frase do Trump para eles foi: quando que vocês vão resolver a situação da Venezuela? Ou seja, existia uma expectativa dos Estados Unidos e do atual presidente americano de que Brasil, Argentina e Colômbia resolvessem a situação da Venezuela. E isso exigiria, na cabeça do Trump naquele momento, claro, um posicionamento mais geopolítico, mais militar, mas que depois o Temer disse que, explicando a situação, foi se deixado mais claro que não era tão simples assim, mas que teria sim talvez uma pressão nos preços brasileiros, na leitura de risco Brasil, por tudo que se espera da maior economia da América do Sul quando você tem um conflito dentro do continente. Os 3 indicadores que eu faria algum tipo de monitoramento se explodisse um conflito armado entre Estados Unidos e Venezuela em território venezuelano, ou algum tipo de bombardeio de aviões com uma solução política longa. Câmbio, CDS do Brasil e dos países sul-americanos, e petróleo, que claramente é o item mais sensível pela posição da Venezuela. Pensando historicamente, conflitos geopolíticos eles trazem esse efeito de petróleo subindo, busca por ativos de maior risco, que incluem economias emergentes, caem, diminui, o investidor ele busca proteção, com o agravante de que ele estaria acontecendo no nosso continente, na América do Sul. Algo que é raro, se a gente for pensar, desde o começo da década de 90, que não acontece um conflito geopolítico aqui na América do Sul, e isso é tido, inclusive, quando a gente fala com investidores globais, o que você enxerga, por que é atrativo no Brasil? Porque não tem conflitos armados geopolíticos, conflitos terroristas em volta, isso tudo é tido como algo positivo para o Brasil, quando a gente é comparado, por exemplo, com Turquia, quando a gente é comparado com a África do Sul, quando a gente é comparado com algumas economias do leste europeu, que estão próximas ao conflito envolvendo a Rússia. Diante disso, existe um ponto que a gente tem de vantagem que pode ser retirado de nós. Agora, falando um ponto extra que não é evidente nos preços, tanto de curto prazo, às vezes nem de médio prazo, mas que é uma crise, que é a questão da própria população da Venezuela. Como a gente sabe, a economia da Venezuela ela vem numa deterioração há 10 anos, já indo para o 11º, ou seja, uma piora da economia venezuelana desde que a PDVSA, que é equivalente à nossa Petrobras, ela começou a ter alguns problemas de gestão, isso já até na gestão anterior, mas que foi deteriorando a própria companhia por conta de projetos políticos. Qual que é o tema? Aqui no Brasil, para trazer algo mais próximo, a Petrobras ela paga dividendos e o grande beneficiário é você, por conta do governo federal ser o grande acionista da Petrobras. Por isso, se sobra dinheiro, se a empresa vai bem, os recursos de dividendos eles podem ser direcionados para educação, para saúde, eles podem ser um extra para fazer uma política social mais bem feita para o país. Isso acontece na Venezuela, no Brasil e em todo o mundo. O problema foi que começou a se passar um pouco do limite com o que fazer com a PDVSA, e isso foi fazendo com que recursos que eram muitíssimo importantes para se fazer a manutenção da companhia, para fazer uma exploração extra, para que não ficasse para trás as refinarias ou que fosse mais explorados alguns campos, esses recursos que são essenciais, eles foram desviados para outros temas, que naquele momento pode ter feito muito sentido em pastas de educação, de saúde, mas que não eram dividendos, não eram extra, eles eram essenciais para o bom funcionamento da companhia, e se naquele momento não pareceu que fez tanta diferença, depois de alguns anos foi ficando evidente. E a instalação da PDVSA hoje é tida como muito precária, muito aquém do mínimo para manter a companhia girando. Ah, mas
Eu estou falando que a companhia, então, ela deveria ter deixado alguns problemas sociais estourarem? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que você precisa manter o mínimo da companhia girando e aí sim você pegar aqueles recursos e aplicar. Então, diante disso, a Venezuela foi numa deterioração econômica diante de sua grande companhia e do seu grande setor piorando. Isso provocou uma crise migratória de 8 milhões de pessoas que saíram da Venezuela, quase um quarto da população foi embora da Venezuela. Os destinos mais comuns foram a Colômbia, o Peru, o Equador, Chile, os Estados Unidos, mas o Brasil também sofreu com esse fluxo migratório um pouco descontrolado, como a gente viu em Roraima, que virou uma porta de entrada que chegou a ter, em cidades como Pacaraima, uma cidade de 20 mil habitantes, a entrada de 600 pessoas por dia. Então você teve aquela operação acolhida nos últimos anos para tentar dar um norte para essas pessoas que estavam chegando, para tentar acolher essas pessoas de forma mais humana e evitar problemas, inclusive sociais, inclusive evitar algum tipo de conflito entre a população brasileira e a população venezuelana que estava chegando. E a gente vê hoje, no Dia do Brasileiro, no Dia das Empresas, relatos de venezuelanos trabalhando em todos os estados do Brasil, muitas vezes venezuelanos com um diploma, com uma qualificação extra ou a mais do que ele realmente tem, mas ele trabalhando em um local um pouco abaixo da sua qualificação. O Senado de venezuelanos, ele provoca conflitos sociais, fiscais nos países vizinhos. Às vezes ele pode chegar com uma necessidade de se gastar com alimentos, com saúde, que os governos locais não estavam contando com aquela necessidade de recursos. Também existe todo um problema de aceitar o estrangeiro, que muitas vezes entra sem ter seu diploma reconhecido, ou às vezes sem educação, porque já vem de um local com muito problema, e aceita qualquer tipo de serviço que é mal visto pela sociedade e já acaba criando um estigma nesse venezuelano aqui pela América do Sul. Pelo menos é isso que a gente infelizmente vê em alguns locais. E o que a gente consegue juntar com investimentos, com economia, para finalizar o vídeo não só na parte social, mas sim na parte de investimentos? A gente tem um economista vencedor do Prêmio Nobel, que é o Robert Solow, e ele provou que algo que parece muito intuitivo, mas que depois ele mudou para sempre a forma como a gente entende o crescimento econômico dos países, que a economia só cresce de forma permanente se você tiver 3 motores funcionando bem. Que o primeiro motor são as pessoas trabalhando, pode ser o trabalho mesmo, para resumir. O segundo motor é o capital, são as máquinas, as fábricas, a tecnologia. E o terceiro motor, que é considerado o mais importante, que é a produtividade. Fazer mais com os mesmos recursos. Ou seja, mais trabalhadores, mais produção. Máquinas e investimentos, mais produção. Mais produtividade, você tem mais riqueza, sem precisar aumentar o número de pessoas ou capital. Só que o Solow provou também que você não consegue fazer só aumentando máquinas e investimentos para crescer de forma eterna, crescer para sempre, crescer de forma sustentável. Ele mostrou que isso não acontece. Ele mostrou que tem um efeito de retornos decrescentes. A primeira máquina de uma fábrica, ela aumenta muito a produção. A 100ª máquina, ela aumenta só um pouco. Então, só investir não resolve o problema de crescimento de longo prazo, como a gente tem visto agora na China, exatamente esse tema, mas isso é assunto para um outro vídeo. O verdadeiro motor de crescimento sustentável é a produtividade e o capital humano. A economia cresce de forma duradoura quando as pessoas se tornam mais qualificadas e as empresas mais produtivas e a tecnologia melhora. Então o Solow mostrou, no resíduo de Solow, que basicamente o quanto a economia cresce por causa de inovação, educação e eficiência, não por máquinas ou quantidade de trabalhadores. Então por que a situação da Venezuela é tão grave, segundo o Robert Solow? Quando cai, por que a queda da população, por que a diminuição da população da Venezuela é tão grave, segundo o Nobel Robert Solow? Quando cai a população, o trabalho, que é um dos pilares do crescimento de... Por que a Venezuela perder a população dela, ou um quarto dela, é tão grave para um crescimento de longo prazo e para o bom funcionamento de uma economia, segundo o Robert Solow, o Prêmio Nobel? Você tem alguns elementos aqui de uma queda no trabalho diante de uma queda da população. Você cai mais a força de trabalho, a capacidade de produzir, o consumo da economia como um todo,
Você cai a arrecadação de um governo e você cai o investimento também, porque pessoas que estavam investindo na economia saem e estão investindo em outros locais. Então, esses 5 elementos, eles acabam sendo muito perversos para um bom funcionamento de economia. Você acaba ficando nadando contra a corrente para tentar se reerguer. Por isso é tão importante um governo ele conseguir fazer as pessoas entenderem que o futuro é promissor naquele local, evitando que elas migrem para outro local. Então, sem trabalhadores suficientes, a economia entra nesse ciclo de produtividade cada vez mais baixa e crescimento cada vez menor. Então, é exatamente o que aconteceu com a Venezuela. Quando milhões de pessoas deixaram o país, desapareceu um dos principais motores de crescimento. Numa fala do Solow, ele provou que no longo prazo, o que faz um país crescer é ter trabalhadores, ter capital e, principalmente, aumentar a produtividade. Quando a população cai, um desses motores simplesmente apaga. O Brasil ele não está nesse campo de batalha, mas ele está no campo geopolítico, no campo de investimentos. Por isso que, indiretamente, tem muito efeito se os Estados Unidos fizerem algum tipo de ação militar na Venezuela. 34 milhões de pessoas não são uma população desprezível a nível de América do Sul. É uma população que, mesmo vivendo uma das maiores crises econômicas, ainda tem um país com economia maior do que Bolívia, do que Uruguai, do que Paraguai, que são economias que até estão rodando em um ritmo melhor nos últimos anos, mais estáveis, mas veja que elas têm pouco impacto na balança de comércio do Brasil. Se a Venezuela realmente se reerguesse, fosse retiradas as sanções econômicas, se a gente conseguisse conviver melhor, realmente seria positivo para o nosso comércio exterior, a gente conseguiria exportar mais. Então você veja, por exemplo, no caso da Argentina, nos últimos anos, quando a Argentina vai bem, nosso comércio exterior vai bem também. A gente consegue ter um desempenho melhor das nossas indústrias, de alguns extrativismos, mas de qualquer forma a gente consegue exportar mais. A gente torce então para que a situação da Venezuela ela seja mais promissora a longo prazo, e que não que ela continue deteriorando, definhando e exportando problemas para o resto do continente, como a gente tem visto, infelizmente, nos últimos anos. Você concorda com esse vídeo ou discorda? Pode colocar nos comentários. E se você também acha que o Brasil está preparado para mais esse choque externo, qual que seria a posição do Brasil? A gente concordaria com os Estados Unidos ou faria um meia-culpa e tentaria defender a Venezuela e o regime do Maduro? Coloca aqui nos comentários e a gente vai debatendo mais. E se inscreve no canal para a gente conversar sobre mais temas geopolíticos e principalmente de investimento.